Bom dia, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Há momentos em que parece que as esperanças se acabam, porque as expectativas são frustradas, mas quando nós olhamos para o Senhor, podemos contemplar melhor o grande plano divino. Devemos lembrar que Deus tem um plano que é cósmico, porque o plano da salvação é a restauração de tudo que existe. Bem, o Senhor Jesus, como nós vimos em Mateus 27, foi crucificado. Então imagine como os discípulos ficaram perturbados, pois tinham depositado toda a esperança nele como o rei de Israel, aquele que viria para finalmente trazer vitória, paz, direção para o povo de Deus. E estava numa cruz. José de Arimateia solicita o corpo, coloca-o em uma tumba ou coloca numa gruta onde o Senhor Jesus ficaria, tudo conforme a Escritura, e os discípulos vão guardar o sábado. E o capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Primeiro dia da semana. É por isso que o cristianismo ele passou a glorificar, a adorar, cultuar a Deus por meio do momento solene no domingo. Claro, se tornou domingo exatamente por causa dessa escolha do primeiro dia da semana. Domingo se chama Dia do Senhor. Mas por que isso? Porque esse se torna o principal dia para a criação desde então. Porque é o dia em que há um recomeço. O Senhor Jesus entregou a sua vida no sexto dia, no sétimo dia descansou entre os mortos, ou seja, esteve entre eles, pregoou sua vitória, anunciou o Evangelho em que ele realmente cumpriu a Escritura. E no primeiro dia recomeça uma nova história. Primeiro dia, ressurreição, recomeça para toda a criação uma nova história. Ou seja, é como se Deus estivesse realmente recriando. Assim como ele criou em 6 dias todas as coisas, agora, no primeiro dia, é a recriação. Portanto, esse é o dia mais importante. Porque é o dia da ressurreição, que é o marco da recriação, da nova história, da nova vida, porque ele morreu pelos nossos pecados para nos justificar, mas ressuscitou para nos dar nova vida. Portanto, esse é o principal dia. E é por isso que esse é o dia da Páscoa cristã. A Páscoa cristã não é um dia no ano como era a Páscoa judaica. Aquela Páscoa nos remetia a Cristo e foi cumprida. A Páscoa cristã é exatamente o dia do Senhor, no qual nós celebramos a ceia do Senhor, a Páscoa cristã, essa nova jornada, esse novo período da história da própria criação. E foi nesse dia, no primeiro dia da semana, que as mulheres foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Observe que todo momento ele envolve a criação. Na crucificação, o véu do santuário se rasgou, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, ressuscitaram os mortos. Uma série de eventos aconteceram mostrando a dimensão cósmica daquilo que estava acontecendo no momento, a morte do Filho de Deus, cumprindo o plano redentor de Deus. Mas a ressurreição também. Na ressurreição, um terremoto move, e então o anjo do Senhor aparece, e o anjo do Senhor então remove a pedra, porque Jesus estava lá, e ele ressuscitou. Então, continuando o texto diz, o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. O anjo do Senhor aparece reluzindo para as mulheres. Mas não foram só elas.
vamos observar que há 3 tipos de personagens na ressurreição. Já vimos as mulheres, agora, versículo 4 diz que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas estão aterrorizados com todo aquele cenário em que Deus manifesta a sua glória, o Filho dele ressuscitou. E então o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscai Jesus, que foi crucificado. Deus glorificou o seu Filho, glorificou o seu Filho que cumpriu cabalmente a palavra, e ele ressuscita. E o anjo avisa para as mulheres. Observe que ali estão os guardas, ali estão as mulheres, e ambos estão ouvindo as palavras dos anjos. Do anjo, o anjo diz: buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A notícia da ressurreição de Cristo é dada não só para as mulheres, mas para os próprios guardas. Veja que a informação é larga e o número de testemunhas muito amplo. E então eles vão voltar para os que enviaram, os principais sacerdotes, e as mulheres vão para outra direção. Ou seja, os dois receberam o testemunho, os dois ouviram, só que as reações serão diferentes. Diz o texto que o anjo disse às mulheres: ide, pois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Então observe a ordem do anjo: vocês vão, rápido, contem para os discípulos o que aconteceu, ele ressuscitou. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, ou seja, elas obedeceram. Observe que elas foram rápido, tomadas de medo e grande alegria, um misto de sentimentos, porque o evento foi grandioso. E apesar do medo por causa daquilo que estava acontecendo, havia grande alegria no coração delas, porque Jesus havia ressuscitado. Podemos dizer que o Espírito do Senhor estava enchendo o coração delas do regozijo, porque se cumpriu a palavra e o Senhor Jesus estava vivo para trazer a vida prometida por Deus. Então elas vão rapidamente para contar aos discípulos. Só que, ao mesmo tempo, diz o texto que os guardas também vão. Elas foram e os guardas também vão sair. Só que a reação será diferente. Os guardas vão sair e vão contar aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu. Então, observe que não são apenas as mulheres as testemunhas. O número de testemunhas é maior, porque os guardas testemunharam o evento, as mulheres testemunharam o evento, todos testemunharam o evento. A reação será diferente. Bom, enquanto as mulheres estão indo exatamente como fora ordenado, rapidamente correram para contar aos discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Observe a reação de regozijo, de amor, de temor, de reverência. Elas ali se prostram aos pés do Senhor Jesus. Elas abraçam os pés do Senhor Jesus, como humildes servas. Elas estão prontas para anunciar a nova, porque elas creram. Se elas não tivessem crido na mensagem do anjo, elas teriam ido para qualquer lugar, mas elas creram na mensagem, mesmo que não tivessem visto. E então isso se confirmou, a fé no coração delas, e o Senhor Jesus aparece para elas. Primeiro receberam o testemunho do anjo, e agora elas viram o Senhor Jesus. Portanto, elas são testemunhas oculares. Elas viram tudo o que aconteceu, ainda que também os guardas. E elas estão prontas para anunciar tudo o que viram e ouviram naquele momento. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Observe que ele reforça: vão, obedeçam o que o anjo mesmo disse. Então elas vão continuar a missão, ele não desfaz. Observe que a Escritura mostra que nunca há
uma contradição entre aquilo que é dito por um anjo, pelo Senhor. Sempre está tudo em pleno acordo, nunca há contradição. Porque é o mesmo Deus que ordenou o anjo, é o Senhor Jesus, o Deus eterno, que também, obviamente, está fazendo a vontade do Pai e que está acima dos anjos. Então, há sempre acordo, nunca uma contradição entre as informações. E Jesus disse, vá avisar aos meus irmãos. Jesus chama os discípulos de irmãos. O Senhor Jesus mostra que o seu propósito era realmente acolher graciosamente um povo. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os irmãos. O primogênito. Ele chama o seu povo de irmãos, porque aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, trouxe da parte do Pai graciosamente, e pode dar porque ressuscitou para dar vida àqueles que nele creem. Estes são seus irmãos. Portanto, herdeiros com ele, porque os filhos são herdeiros do Pai. E ele, sendo herdeiro legítimo e nos adotando para o Pai, nos considerando irmãos, então nos faz herdeiros de todas as bênçãos celestiais também. Deus graciosamente nos abençoa em Cristo Jesus. Porque tendo Ele vencido, nós somos herdeiros de sua vitória, porque Ele quis nos fazer seus irmãos. Que bênção maravilhosa! Então elas vão. A ideia é elas seguirem para contar aos discípulos. Só que como nós falamos, enquanto isso, elas estão indo para contar aos discípulos, e os guardas, aproveitando que elas foram, que agora não tem mais ninguém por aqui, eles correm também. Eles estão aterrorizados. E o versículo 11 diz, e indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedeu. Então observe que agora nós temos as mulheres felizes por terem realmente contemplado a ressurreição de Cristo, pelas boas novas. Os guardas aterrorizados diante do fenômeno cósmico, diante daquilo que está acontecendo aos seus olhos. E agora os principais sacerdotes que vão receber o testemunho dos guardas, nem é das mulheres, dos guardas, que inclusive tem neles um detalhe importante, contar para eles o que aconteceu, e eles não tendo conseguido guardar o corpo do Senhor Jesus, é problema para eles, porque a missão deles, o propósito deles, era exatamente guardar o corpo do Senhor Jesus. Portanto, eles contaram, olha, o que aconteceu foi isso aqui. Não conseguimos. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, observe as reações. As mulheres louvam, adoram o Senhor e felizes vão contar aos discípulos. Os guardas são vendidos, ou se vendem. Eles são comprados pelos sacerdotes e aceitam o dinheiro. Aceitam o dinheiro que fora dado a eles para ficarem calados, para mentirem. E isso nos lembra, pelo menos, 2 textos. O texto do Evangelho de João, no capítulo 12, quando o Senhor Jesus, em uma outra ocasião, diz o seguinte, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiram a recompensa do que a glória de Deus. Eles viram, eles foram testemunhas oculares. Eles tinham tudo para crer. Observe que não são milagres, não são sinais que vão operar a fé em alguém, porque eles viram o anjo, eles viram tudo o que aconteceu, o terremoto, a pedra que foi aberta, o sepulcro vazio, e não creram. Portanto, a fé não depende de aparentes sinais, não depende. Eles se venderam. Eles, como diz também 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 15, se referindo a Balaão,
nós podemos dizer que o mesmo se aplica a estes guardas, como nos diz o texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Eles amaram o prêmio da injustiça, eles foram comprados. Mas também temos os sacerdotes, que tendo recebido o testemunho, e que portanto também se confirmaria com o testemunho das mulheres, não creram. Em vez de crerem, em vez de terem se arrependido de ter entregue Jesus à crucificação, eles não creram. A dureza de coração do homem, não importa quantos sinais e milagres se façam, a dureza de coração do homem é terrível. Então eu pergunto para você, qual desses três você é? Aquele que, vendo a manifestação da glória do Senhor, que a Escritura nos revela, e que todos esses 2000 anos testifica, porque até hoje ninguém pôde contrapor a Escritura, ninguém pôde dizer o contrário, porque o testemunho da ressurreição de Cristo é tão extenso, não só dentro da Escritura, mas fora dela, que ninguém pode contrapor esse testemunho. Você, como tem reagido a isso? É como os guardas que se vendem à glória dos homens e, amando este mundo, prefere tudo aquilo que oferecem à graça divina que é prometida para todo aquele que nele crê? Ou como os sacerdotes que, na dureza de coração, simplesmente ignoram o fato, acobertam e seguem como se nada tivesse acontecido, mas Jesus ressuscitou. E eles ignoraram a verdade pela dureza do coração. Ou você será como as mulheres que, com toda a humildade, se prostram, se alegram e obedecem e correm para contar as boas novas, e o mundo conheceu as boas novas, porque depois de 2000 anos, hoje estamos testemunhando as mesmas boas novas que aquelas mulheres saíram para contar ao mundo. Você é qual deles? Portanto, diante de ti está Cristo ressurreto, morto e crucificado e ressurreto. Diante de ti está o Evangelho. Agora cabe a você reagir a essa verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito é o teu nome. Nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor nos revelou tua palavra, o Evangelho da graça. Obrigado, porque por meio deste Evangelho somos salvos. Que o Senhor nos dê graça para ser fiéis, firmes e com os olhos focados tão somente em Cristo, continuar anunciando esse mesmo Evangelho que aquelas mulheres anunciaram, para que o teu nome seja glorificado, para que vidas sejam salvas e a gente se alegre, ó Deus, no Senhor. Receba a nossa oração e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.